Fala, catedráticos, o único tricolor do mundo agora também é o maior tricolor do mundo. É com essa deixa que começamos mais um Esporte Bretão, onde vamos analisar os brasileiros nas quartas de finais do Mundial de Clubes. Bora lá. Bom, o Fluminense chegou nas semifinais, o Palmeiras vazou, ficou sem Mundial, e agora é o seguinte, o crime já tinha sido cometido pelo Al Hilal, quando acabou com as férias remuneradas do Guardiola, né? Então ali já deu a deixa e para um jogo bem parelho. Então com certeza o Fluminense conseguiria fazer um jogo mais parelho com o Al Hilal. O Renato Gaúcho não tinha nada a ver com isso, foi lá e aproveitou e pau, emplacou uma semifinal improvável e impensável para o Fluminense. Vou deixar claro, né, cara? Esse canal aqui sempre foi fã do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é foda, conhece muito, muito, muito de futebol. Mas também, vamos ser sinceros, Renato Gaúcho não é essa bola toda. Entre os técnicos brasileiros, eu acho que o Renato Gaúcho hoje ele está atrás do Tite. O Tite ainda é o melhor técnico brasileiro, sem sombra de dúvidas, na atualidade. Quando eu falo da história, principalmente dos técnicos que eu vi, o Renato Gaúcho, desculpa, ainda está atrás do Luxemburgo, ainda está bem atrás do Filipão. Então calma lá. O Renato Gaúcho é bom, mas o Renato Gaúcho não é essa bola toda, não. A chegada do Fluminense, né, nas semifinais da Copa do Mundo, ela não é um tapa na cara dos críticos dos técnicos brasileiros ou do futebol brasileiro. Ela mostra que quem estuda e aplica aquilo que aprendeu vai longe. Então, ela é muito mais um tapa na cara dos técnicos, dos próprios técnicos, dos próprios profissionais, do que de quem critica. Quem critica tá certo, entendeu? O Renato Gaúcho precisou ir para o Mundial de Clubes para realmente mostrar que ele tem condições de armar uma tática que não é uma tática que mostra o que é o futebol brasileiro. Então isso é uma outra crítica que a gente faz para a imprensa, né? Porque a imprensa fica, não, o futebol brasileiro é o futebol para frente, coisa e tal. Aí o Renato Gaúcho começa a ganhar jogando fechadinho e ninguém fala, opa, isso aí não é o futebol brasileiro, né? Isso é o futebol que dá para fazer e essa é a inteligência do Renato Gaúcho. Ele faz o futebol que dá para fazer. Mas o time do Fluminense, ele não joga o futebol brasileiro que a gente joga, que a gente gosta, jogado para frente, habilidoso, porque ele não tem time para isso. Então, isso é complicado, sabe? O Renato Gaúcho, eu vi uma entrevista dele falando sobre, não, eu gostaria de ver os técnicos brasileiros treinar o Fluminense como eu treinei e chegar onde eu cheguei. Cara, falácia, eu acho que nesse momento se o Renato Gaúcho ficar mais caladinho, ele vai ter mais resultado, mais gente elogiando ele do que gente indo contra. Porque, cara, na Europa os caras criaram um modelo de futebol e de negócio muito bom, um modelo que ajuda todo mundo e um modelo que dá para fazer um futebol legal. Aí você quer trazer o cara pra merda que nós fazemos aqui para ver se ele mostra na merda se ele é um bom técnico de futebol. Se eu for usar a mesma análise do Renato Gaúcho, para ele me provar que ele é um bom técnico, ele precisa treinar um time boliviano e chegar nas semifinais do Mundial. Estou usando a mesma retórica dele, estou usando o mesmo trabalho dele. Então, quer dizer, não é válido nem um pouco. Nesse momento, o Renato Gaúcho vai ser muito bem avaliado. O mundo vai estar olhando para ele, como o mundo está olhando para todos os times do Mundial em termos de contratação. É nesse momento que o Renato Gaúcho teria uma porta para treinar um time europeu, um time árabe, um time de fora. Mas e aí? Está preparado? O Renato Gaúcho está preparado para dirigir um time que tem obrigações mundiais, que o que alguém fala numa entrevista repercute no mundo inteiro e se repercutir mal em algum lugar, isso é mal visto e a pessoa sai? Um time que tem fãs, que tem contratos no mundo inteiro, que tem compromissos, que quando começa a temporada, até o final da temporada, não tem descanso para bater o futebol no Rio de Janeiro, não tem o Renato está preparado para isso? Se não estiver preparado, ele não é um bom técnico de nível mundial. É um bom técnico pra gente, que joga relaxado, que ganha um título e depois fica 5 anos sem ganhar nada. Então, sinceramente, o Renato Gaúcho é um bom técnico, gosto dele pra caramba, é divertido, os times dele sempre jogam bem, sempre jogam aquilo que precisam jogar para chegar nos resultados. Mas, cara, não entra nessa discussão mundial, não, porque os técnicos portugueses, que nem estão na prateleira de cima da Europa, estão chegando aqui e estão jogando, fazendo os times jogarem muito bem. Se a gente continuar com essa bravata, com essa falta de, com
com essa arrogância toda aos técnicos brasileiros, esses caras vão continuar atropelando, vai chegar um momento que a gente vai ter só técnico gringo aqui, não por causa da falta de conhecimento, por causa da falta de humildade, de estudar e entender que isso que o Renato está fazendo hoje no Fluminense é o que um Guardiola, o que um Klopp faz durante 6 anos no clube. Isso é alto nível. Um campeonato de 7 jogos chegar, isso não quer dizer que isso é alto nível. Eu brinco aqui, mas eu falo, o Fluminense é a Croácia dessa Copa do Mundo. Um time pequeno, pequeno que eu falo, claro, dentro daquele contexto, com pouco investimento, com poucos jogadores brilhosos e que conseguiu chegar ali numa semifinal de Copa do Mundo, no caso até na final da Copa do Mundo, na última Copa do Mundo de 2020, 2018, né, da Rússia. Chegaram na final, mas é uma Croácia, chegaram desgastados, chegaram no limite. Então, sei lá, gosto muito do Renato Gaúcho, acho sensacional, mas baixa um pouquinho a bola, vamos fazer o feijão com arroz, porque o Renato não está preparado para ser um técnico de um grande time europeu, ele não tem a mínima noção o que é isso. O que o Renato está provando é que ele consegue pegar e concentrar o time dele durante um curto espaço de tempo no ano e fazer esse time dar a vida para ganhar 7, 10 jogos. Agora, pegar um time e fazer com que ele fique 6 anos ganhando títulos, com que ele fique 4 anos ganhando títulos, complicado, né? Vamos lembrar aí, o último título do Renato Gaúcho foi aquela Copa do Brasil de 2017, se não me engano, né, no Grêmio. Então vamos embora. Bom, vamos colocar o seguinte, eu gosto muito do Renato, e como eu falei hoje, eu acho que ele é o segundo melhor técnico brasileiro que tem, mas é importante o Fluminense ir se preparando. O Renato Gaúcho, quando ele chegar ganhando ou não, ele vai tirar algumas férias emocionais. O que significa isso? Vai relaxar e vai o tempo todo, eu cheguei lá, já estou esperando, chega setembro, o Fluminense é eliminado, o Fluminense está jogando mal na zona de rebaixamento, começam as críticas, ele vai soltar. Há poucos meses atrás eu era o melhor técnico do mundo, agora eu sou um técnico ruim? Não, Renato, você não é ruim não, você só é brasileiro. Que o brasileiro, na hora que ele tem uma bonança, ele tenta criar uma estabilidade para aquilo virar um escritório público. É só isso. Mas bom, vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Flusão bem alinhado. Time jogando bem alinhado. Mas tem uma coisa: o Fluminense está no limite. O futebol do Fluminense é aquilo ali. Não tem nada para tirar da cartola. Não tem nada mais para apresentar. O Chelsea vai ser o adversário, né? E isso pode ser bom porque o Chelsea é um time muito modorrento. Quem viu todos os jogos do Chelsea, o último, o penúltimo, o Chelsea é um time que está pegando preparo físico, então ele não dá aquele up, ele não joga a mais, mas ele está subindo de nível durante a Copa. Mas é um time que toca a bola, que vai jogando, que vai tocando, sem muita emoção. Às vezes sobe uma bola, a galera mete no gol, se não sobrar também, uma hora vai aparecer. E isso pode ser uma chave muito interessante para o Fluminense nesse jogo, que o Chelsea não vai acelerar mais. O que pode acontecer que de hoje, né, até o jogo, o time pode pegar um preparo físico melhor, algumas táticas podem ser melhores, mas o Chelsea não vai mudar muito o modelo de jogo. E isso é ponto para o Fluminense, ponto para o estudioso Renato Gaúcho, que pode estudar pra caramba, entender ali algumas brechas desse time do Chelsea, que é um time que está se montando agora, que pode dar muito certo. Então eu acredito que é possível o Fluminense cometer esse crime e chegar na final, mas atenção, o Chelsea ele vai fazer um jogo constante, né? E isso é muito perigoso, porque um jogo constante faz 2 gols, acabou. Aconteceu com o Flamengo e Bayern e pode acontecer com o Fluminense e Chelsea. E aí, cara, faltam só 2 jogos para meter a faixa no peito. Então o jogador tem que entender isso, o Renato já entende. Vamos trabalhar o possível, vamos estudar o máximo para achar as brechas ali onde o Chelsea joga. O Chelsea também não vai esconder as deficiências, isso é muito bom. Então dá para o Fluminense cometer o crime. Palmeiras e Chelsea. Poxa, confesso que eu estava aí torcendo para o Palmeiras, mas voltou sem o Mundial. E foi de uma forma muito dolorosa, né? Porque o Everton é o jogador mais constante do time e acabou que foi ali nas mãos dele que o Palmeiras tomou o segundo gol. É uma falha? Tipo, eu não acho que é uma falha, mas eu acho que a bola era defensável, entendeu? Foi ali
um desvio muito próximo. Também tem uma coisa que ninguém percebeu, a liberdade que aquele cara chegou na lateral dentro da área do Palmeiras. Desculpa, você não pode ter uma defesa dessa forma, não. Ele chegou numa liberdade, ele chegou muito perto do Everton, então aquilo ali atrapalha a tomada de decisão do goleiro, porque ele, pô, eu vou ou eu fico, esse cara pode chutar no gol, esse cara pode cruzar. Ele fez o cruzamento ali curtinho, o Everton tomou a decisão de pegar a bola daquele jeito, né, que o goleiro pega encaixando ela, aquilo ali é difícil pra caramba, porque você joga seu corpo, na hora que ela desviou, muito perto, ele tinha que fazer com o braço. E ali, se ele fizesse com o braço pro lado, ele tinha o risco de empurrar a bola para dentro do gol. Então ele tinha que fazer de uma forma que ele pegasse de trás para mandar a bola para frente de novo. É muito difícil. Era defensável? Era. Mas era muito difícil. Então eu não coloco muito a culpa no Everton, não. Apesar de ficar a culpa nele. Mas olha a defesa, né, galera? Olha o lance com cuidado e vamos ver. Aquela defesa ali deu uma vacilada. Aquele cara não podia chegar livre daquele jeito dentro da área do Palmeiras para fazer um cruzamento, nem fudendo. Mas foi dessa forma. Um jogo duro, né? Como eu falei da primeira vez aqui, o Palmeiras ia perder esse Mundial apenas nos pênaltis ou por um gol de diferença. E é isso. O Palmeiras vende cada derrota muito caro. E vendeu caro. O Chelsea ontem teve que... Chegou um momento ali que você falava, quem vai ganhar esse jogo? Não sei. E se não fosse essa falha da defesa e do Everton, talvez a gente iria para as prorrogações e para os pênaltis. Então é complicado. O Palmeiras, ele estava jogando com uma zaga reserva. Tinha um menino lá na lateral. O seu maior craque também é um menino que já estava vendido para o próprio Chelsea. Então quer dizer, cara, chegou longe. É onde deu para chegar, né? Mais do que isso, precisa de mais estrutura, precisa de mais planejamento, precisa de mais entendimento para manter jogadores. É muita evolução. Então o Abel tá de parabéns pra caramba. Pra mim, era o time mais duro a ser batido nesse Mundial, geral, assim. Era o time mais complicado para todo mundo que fosse jogar contra. E acabou perdendo pro Chelsea, que colocou a constância. E volta a bater nessa tecla. Europeu gosta de constância. Pro europeu, ter perdido pro Flamengo não faz diferença nenhuma. Pro Chelsea, ter perdido pro Flamengo não faz diferença nenhuma. Se eles ganharem o Mundial, eles nem vão lembrar desse jogo. Entendeu? Então, para eles não é importante dar espetáculo, fazer isso, a constância. E parece que o time do Chelsea está entrando numa constância bem interessante para eles e principalmente para a temporada deles que vai começar. Isso é mais importante do que ser heróico no Mundial. Bom, agora é juntar os cacos. Flamengo, Botafogo, até o Fluminense. E o Fluminense não fala não, o Fluminense não saiu, né, galera? Então vamos falar dele não. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. O Brasileirão não para, Copa do Brasil não para, Libertadores não para e esses times vão precisar se reorganizar. Uns por demissão, outros por contusão, outros por venda de jogadores, vai ter uma janela aí. Então, se organizem porque o Brasileirão vai começar a todo vapor de novo e não tem tempo agora para ajustar. Então, se um time igual o Palmeiras volta agora, não tem tal jogador, não tem o Estevão, o Paulinho já anunciou que também vai ficar parado. Algum jogo não consigo repor o jogador agora e o Palmeiras perde 5 jogos ou não ganha 5 jogos, o Palmeiras vai lá para trás. E para recuperar isso, cara, vai precisar de outra amarelada igual o Botafogo deu em 2023. E dificilmente você vai ter essa vez. O Flamengo, mesma coisa. O Flamengo tá nessa pendenga com o Pedro, o Gerson tá indo embora, o Jorginho tá chegando agora, que bom. Mas se não ajustar rapidamente o elenco e tudo isso, 2, 3 jogos que perde, pega um Cruzeiro, um Red Bull constante, você não alcança mais não. Pega uma Copa do Brasil que agora é mata-mata, uma Libertadores que é mata-mata, pega um Inter inspirado aí, perde nas oitavas de final, saiu da competição. Então é para ficar esperto, é para virar a chave. O Mundial ficou para trás, legal, bacana, mas nem é para lembrar de Mundial, cara. Mundial tem que ser esquecido. Então esse que é o ponto. E volta a falar, né, cara? Do Fluminense é só isso. O Fluminense vai sofrer para ganhar do Chelsea, chegar na final vai ser ótimo. Financeiramente, o Fluminense já arrecadou mais dinheiro nessa Copa do que o faturamento do ano. Então vai ser muito bom. Volta a falar, a torcida tem que pegar no pé da diretoria depois para saber para onde vai esse dinheiro, porque esse dinheiro pode sumir. E aí, se o Fluminense não conseguir ir para a próxima Copa, esse dinheiro não vem de novo, não, né, galera? Então, bora entender o que esse cara vai fazer com o dinheiro, porque agora é que vão aparecer um monte de dirigente lá. Não, vamos montar um conselho para colocar isso. E volto a afirmar, Renato Gaúcho,
Você não é um mau técnico. Você só é um técnico brasileiro, que na hora da bonança pensa em estabilidade. Se você pegar essa metodologia que você fez aí, de estudo, de entendimento, e começar a implementar no seu time, na sua comissão técnica, aí talvez você possa virar rapidamente o melhor técnico do Brasil. Conhecimento você tem, mas conhecimento sem atualização, sem processos, ele vira uma coisa empírica. Então é isso. Vai!